Olá, agora vamos ver o segundo vídeo sobre interação da radiação sobre a matéria. Como nós vimos no primeiro vídeo, a radiação é qualquer coisa, né? Um objeto quântico, por causa da dualidade da partícula, é uma partícula ou é uma onda. Se propaga como uma onda e por isso nós chamamos de radiação. Mas na vida corrente, nós tratamos todas as radiações como partículas. E vimos que as radiações podem ser qualquer uma das partículas existentes que tem uma meia-vida, ou seja, que não decaia por um tempo suficiente que possa permitir acompanhá-la e fazer a interação. Agora vamos calcular algumas coisas, essencialmente como é que é a perda de energia dessa partícula quando ela vai atravessando a matéria. Então, a parte que nós vídeo vai ser dedicada ao cálculo da perda de energia. Estamos ainda trabalhando com partículas carregadas, né? O eletromagnetismo é fundamental nesse processo, ele é muito mais importante do que a interação forte, simplesmente porque o átomo tem um tamanho 10 a 4 vezes maior do que o núcleo, então a área do átomo é 10 a 8 vezes maior que a área do núcleo, a probabilidade da interação com a camada eletrônica é muito maior do que com o núcleo atômico. Isso faz com que uma interação eletromagnética domine, apesar de que a outra tem o seu papel, mas nós vamos tratar aqui só da eletromagnética. Na faixa de energia de física nuclear, de física de partículas, a excitação de átomos é muito pouco provável. Nós temos uma energia suficiente que uma colisão ioniza um átomo. Então, nós vamos tratar basicamente só de ionização. E esse cálculo de ionização clássica, ou seja, no sentido que não é quântico, foi feito pelo Bohr. É o mais simples, eu acho que ele é interessante, didático para a gente entender. Supondo que é uma partícula de massa m, carga z, Ze com velocidade v, ela se propaga por um meio e, em um certo momento, ela passa a ter uma máxima aproximação aqui de B, um parâmetro de impacto B, em relação a um elétron. E esse elétron vai ganhar energia transferida por essa partícula para ele. Então, o nosso cálculo aqui, a ideia é como calcular a energia que esse elétron ganha devido à passagem dessa partícula, dessa radiação, pela matéria. Supondo que a velocidade é muito grande, nós podemos fazer um cálculo do impulso. Essa partícula dá um impulso ao elétron, e esse impulso vai ser a variação do momento do elétron. Então, o impulso integral de F dt, a força vai ser o campo elétrico vezes a carga elétrica, só me interessa o campo perpendicular, já que o longitudinal ele vai anular um lado com o outro. Vou calcular isso aqui, né? O dt eu faço dx sobre v, e para calcular eu uso a lei de Gauss, como está aqui embaixo, e tem um resultado simples, 2e é 2 sobre bv. Então, esse é o impulso que esse elétron ganhou devido à passagem de uma partícula. O impulso vai ser a variação de energia, a energia cinética dela inicial era zero, então a energia cinética vai ser P2 sobre 2e, onde P é o impulso que ele ganhou. Então, eu tenho aqui qual é a energia transferida para esse elétron pela passagem de uma partícula na matéria. Mas a matéria não tem só um elétron, ela tem uma densidade de elétrons, e eu vou ver quanto que a energia, a minha partícula perde energia, vai ser a energia dada para elétrons com um certo parâmetro de impacto, vezes o número de elétrons que tem nesse parâmetro de impacto, ou seja, a densidade eletrônica vezes o volume de uma casca cilíndrica aqui em volta. Escrevendo dessa maneira aqui, escrevendo esse volume, né, pequena variação, eu tenho essa forma. E se eu integro para todos os parâmetros de impacto, isso aqui vai dar essa fórmula embaixo, onde eu tenho o logaritmo de B mínimo até B máximo. Quem é B mínimo e B máximo? Eu não posso integrar de zero a infinito. Primeiro, porque essa partícula vai ter uma mínima aproximação de um elétron. Mesmo que eu tiver um elétron aqui na frente, ao chegar, esse elétron vai sair antes, né? Eu tenho uma energia que não permite chegar tão perto assim. Então, eu tenho a mínima aproximação, isso pode ser o mínimo da minha integração, e máximo também, muito longe, eu não tenho nenhum efeito, pode ter blindagem. Então, eu tenho que estimar um pouco qual é esse B máximo. Tratando primeiro do B mínimo, a gente pode usar a colisão frontal para tentar determinar qual é a energia que eu preciso para atingir
esse B mínimo e a partir daí a gente pode ter alguma informação. Uma colisão frontal com uma massa, essa partícula tem uma massa muito maior do que o elétron, a gente sabe no resultado clássico de prova de Física 1. Física 1 é aquela matéria, eu acho que tem no pré-escolar. O elétron sai com a velocidade que é o dobro da velocidade da partícula incidente. Então, nesse caso, a energia cinética do elétron clássico vai ser 1 meio de m2v ao quadrado. Escrevendo em função do momento, 2pl ao quadrado sobre m. Tentando usar relatividade, lembrando que em relatividade o momento, em vez de ser mv, gama, mv, eu vou agora só escrever isso dessa forma e vou supor que isso aqui é a minha energia cinética ganha por elétron, no caso da máxima aproximação. A máxima aproximação vai dar um mínimo, né? Então, usando a minha fórmula, o delta, isso aqui, delta B, para o B mínimo, que é essa fórmula, igualando a essa energia de colisão frontal, eu tenho a determinação de quanto é B mínimo. Isso aqui está no slide anterior. Quem tiver dúvida pode voltar lá, parar o vídeo e voltar aí. Continuando, então, procurando B máximo, eu posso lembrar o seguinte: o tempo de interação tem que ser curto para eu poder usar essa ideia do impulso. Então, se eu pego um tempo característico, que é 1 sobre a frequência dos modos de ligações eletrônicas, esse tempo característico tem que ser maior do que o tempo de passagem. Tá? Então, isso aqui é o tempo característico de passagem da minha partícula. Esse menor me define que o B máximo, é o caso limite, vai ser dado por isso aqui. Então, usando o B máximo, onde aqui, em vez de usar uma frequência, que frequência que eu vou usar? Uso a frequência média de todos os estados ligados do meu ar. Usando essa frequência máxima, eu tenho que a perda de energia dE dx, quando ele passa por um certo material, a fórmula clássica é dada por isso aqui. Está aqui o gráfico da perda de energia, em função de uma variável muito útil para nós, que é beta vezes gama. Beta vezes gama é o momento dividido pela massa. É bom porque isso aqui é uma característica que não depende da minha partícula. O que a gente constata? A baixa energia, com baixo momento, a partícula perde rapidamente a sua energia ao entrar no meio material. Quanto mais energética ela é, menos ela perde. Quer dizer, ela penetra muito mais. Ela já penetraria mais porque ela teria mais energia, mas ela penetra mais porque ela vai perdendo mais devagar essa energia. Isso é consequência do efeito comprimento de onda que vai diminuindo, o comprimento de onda característico, ela vai ficando transparente. Né? Mas isso é o cálculo de Bohr, é um cálculo clássico. Tem que fazer o cálculo quântico. O cálculo quântico foi feito na década de 30 pelo Hans Bethe e é uma fórmula conhecidíssima em física. O Hans Bethe tem uma história muito interessante, mas ele nasceu onde é França atualmente, formado na Alemanha, e depois foi para os Estados Unidos. Bom, mas ele ganhou um prêmio Nobel em 67 por causa de nucleossíntese estelar. Não tem muito a ver, mas é a continuação do trabalho dele, mas esse trabalho é na Alemanha ainda, em 37. Ele chegou a um resultado muito parecido com o de Bohr. Eu tenho constantes aqui na frente, eu tenho um logaritmo, onde aparece um gama beta aqui. Aqui eu tinha uma frequência média, aqui ele tem um potencial de ionização médio, só que aparece um termo menos beta 2 aqui, fora do logaritmo. Esse é a grande contribuição. Se agora a gente vai botar a curva no mesmo gráfico, eu tenho a curva da fórmula de Bethe, a curva vermelha. Você vê que a baixa energia, os dois se comportam da mesma maneira, mas eu chego ao mínimo aqui. E depois ele começa a perder ligeiramente mais, ele não sobe muito. Então, a partir de uma certa energia, ele tem um potencial mínimo de ionização, mas ele não para. Ele não é que nem o clássico, que não faz mais nada. Ele sempre perde uma certa energia, que é mais ou menos constante. E nessa região ele tem um mínimo, chamado como MIP do inglês, partícula de ionização. E essa faixa é com gama beta da ordem de 3 ou 4. Olhando com mais cuidado um pouco a fórmula de Bethe e os vários elementos, ela posteriormente foi acrescentada com alguns termos, um trabalho do Bloch, alguns livros chamam fórmula de Bethe-Bloch, mas o Bloch fez só um termozinho, e quem fez o cálculo todo usado foi o Bethe.
E essas fórmulas, esses termos levam em conta o meio material, a blindagem. Como eu falei aqui, eu tenho o I, o potencial médio. Uma coisa característica do quântico é que eu tenho uma energia máxima de ser transferida em uma colisão. Não posso transferir qualquer energia, porque eu tenho ali energia de ligação, etc. Uma descrição dessa constante aqui, de beta, está aqui. E essa fórmula vale para quê? Vale para todas as partículas que a gente pode usar como radiação, ou seja, não vou usar muito composto, mas o próton, o antipróton, o K+, o K1 positivo e negativo, o Pi1 positivo e negativo, o Mu positivo e negativo. O elétron eu não posso. Eu não posso porque eu fiz aquela suposição que a partícula que incide tem uma massa muito maior do que o elétron. Então, teria que fazer o cálculo do elétron à parte. Mas antes de pensar no elétron, usando esse gráfico aqui do PDG, vamos ver como é que acontece em vários meios e como é que as partículas, e para várias partículas. Aqui eu tenho hidrogênio, hélio, carbono, alumínio, ferro, estanho e chumbo. A perda de energia chama atenção que ela é em MeV, mas é MeV por grama centímetro quadrado, ou seja, a densidade está embutida aqui dentro, que é o que permite botar esses elementos completamente diferentes no mesmo lugar. Aqui está tapado aqui o meu gráfico, mas é o gama beta, mas se eu transformar isso em momento, né, da partícula, aqui é o momento de mu, esse mínimo aqui é um pouquinho abaixo de 1, o momento de π também um pouco abaixo de 1, o momento do próton um pouco acima de 1, para o K1 está aqui no meio, próximo de 1. Então, a partir de 1 GeV, essas partículas têm, em 1 GeV atingem a condição de ionização mínima e depois elas sobem um pouco em relação a isso. Então, isso é uma propriedade muito importante na hora de construir o meu detetor, que material eu vou usar, qual é o efeito desse material, como é que ele degrada o meu fluxo. Bom, pensando agora no meu elétron, eu teria que fazer essa conta. Eu já não fiz essa conta clássica para partícula de massa mais alta, não vou fazer aqui, vai estar fora do escopo do curso, mas é possível de ser feito. É um cálculo que, em geral, está nos cursos de pós, quem se interessa pelo assunto, quem vai trabalhar. E ela daria essa curva tracejada do elétron, que isso aqui é a curva de energia, perda de energia por colisão para o elétron. A comparação está aqui o próton. Né? O próton vem, vira um MIP, sobe um pouquinho, o elétron vem, também vira um MIP, só que é uma energia muito mais baixa, e ele, incrivelmente, tem um comportamento semelhante. O problema é que, por ele ter uma massa muito baixa, ele tem grande aceleração ao passar pelos átomos. E essa grande aceleração vai fazer com que ele emita radiação. É o bremsstrahlung, como nós vimos lá no raio-x. É uma radiação muito presente. E essa rapidamente domina. Até que a energia por bremsstrahlung é essa curva pontilhada, e o total colisão a bremsstrahlung do elétron é essa curva aqui. Então, nós vemos que a partir de 10 MeVs, e olha aqui para física nuclear, 1 GeV já é aqui o mínimo, para a física de partículas muito mais para frente. Então, na faixa de energia que a gente usa em física nuclear de partículas, o elétron essencialmente interage com a matéria emitindo fóton, fazendo o bremsstrahlung. A colisão é desprezível. No caso do pósitron, a gente tem ainda o processo do pósitron encontrar com o elétron, se aniquilar e dar origem a 2 fótons. É o processo dominante. Né? Ele seria o bremsstrahlung rapidamente, já que a colisão é pequena, mas pela abundância de elétrons, isso aqui tem uma grande probabilidade de acontecer. As outras partículas, o antipróton, o K1, o Pi, o Mu, o processo de aniquilação é muito difícil porque eu não vou encontrar a antipartícula para colidir. No caso do antipróton, ele pode encontrar se ele encontrar o núcleo atômico. Mas lembre, o núcleo atômico tem uma seção de choque 8 ordens de grandeza abaixo da seção de choque atômico. Então, é muito provável que ele passe por todo o material interagindo só com a camada eletrônica, e não é a antipartícula dele, ele vai se comportar como os outros. Ok?
Então, isso é o que eu queria falar sobre interação de partículas carregadas com a matéria. O que faltou? As partículas neutras. Quais são as partículas neutras? O fóton, que eu gosto da interação eletromagnética, os cáons, cáon K0 e o anti-K0, o nêutron, né? Daquelas listas de partículas que nós vimos que tem meia vida suficiente para interagir, são essas. O cáon e o nêutron só interagem ou forte ou fracamente. Ele não tem interação eletromagnética. Então, eles são dificilmente detectados nos nossos detectores. São indiretamente, vai ser tratado por algum de vocês, mas, então, o que interessa nesse momento para a gente é só o fóton, que é a única partícula facilmente neutra, facilmente detectável. Como é que o fóton interage com a matéria? E tem o efeito fotoelétrico, quando ele arranca um elétron de um átomo. Tem o efeito Compton, quando ele colide no elétron livre ou no elétron, ou ele colide com energia muito maior que a energia de ligação, e esse elétron ganha um momento e, ao mesmo tempo, o fóton continua existindo com frequência diferente, com menor energia. E tem a produção de pares, que é quando o fóton dá origem a um par eletropósitron e um dos dois, ou o elétron ou o pósitron, interagem com o núcleo para poder conservar a energia movida. Eu não posso ter esse processo sem matéria próxima, porque se não houver essa interação eletromagnética de um núcleo atômico muito pesado com o anticompósito ou com o elétron, não há conservação de energia, o processo é proibido. Como é que esses processos ocorrem em faixa de energia? Numa energia mais baixa, eu tenho efeito fotoelétrico. Aqui eu vejo essa descontinuidade, é quando a energia é suficiente para ionizar um outro nível de energia. Aqui estava só a energia mais perto do contínuo, e aqui, de repente, atingiu um nível maior. Então, a energia mais baixa, a gente faz efeito fotoelétrico. Uma energia, vamos chamar de intermediária, por enquanto, a gente tem o efeito Compton. A gente atinge uma faixa de energia em que a energia de ligação do elétron é desprezível. Então, eu não posso mais ter efeito fotoelétrico. Esse meu elétron é praticamente um elétron livre, ele tem que ter energia de recuo, mas ele não consegue absorver toda a energia do fóton. A gente tem um fóton de comprimento de onda diferente. E quando a gente vai para a energia mais alta, é tudo dominado pela produção de pares. A gente vê aqui que o efeito fotoelétrico encerra aqui. O efeito Compton ocorre dessa região. Então, a partir de um GeV, que é a faixa que nos interessa, basicamente, o que a gente tem é uma produção de pares. Então, das partículas neutras dos nossos detectores, a única que interage, que é vista facilmente, é o fóton, e o único processo que ela sente nessa interação, o que ela provoca nessa interação, é a produção de pares. Simplifica bastante o tratamento. Então, um fóton entra, ele vai transformar nos pares, e esses pares vão reagir como um elétron, um pósitron. O elétron, como nós acabamos de ver, vai ser freado e vai produzir outros fótons, né, do bremistral. O pósitron pode produzir bremistral e pode ser aniquilado, dando origem a dois fótons. Esses fótons que são criados aqui vão dar origem a um par. Esses pares vão fazer a mesma coisa, então vou ter uma cascata, que a gente chama de cascata eletromagnética. Bom, já estou entrando no assunto dos detectores e vou deixar para vocês fazerem. Nós já vimos as partículas carregadas, vimos a partícula neutra. Quero, antes de acabar esse vídeo, uma última observação, que é sobre o decaimento. Tudo que a gente discutiu até agora são processos que são causados pela interação da radiação, ou seja, uma partícula com a matéria. Mas existem processos que ocorrem independente da matéria. Não. O decaimento beta, que nós vimos no vídeo passado, ocorre independente, pode ocorrer no vácuo, pode ocorrer em qualquer lugar. E como é que a gente sabe que esses processos de decaimento estão ocorrendo? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um píon, ele está se propagando, ele entra no meio material, e no meio material, por acaso, não é por conta do meio, não é por ter interagido com o meio material, mas no meio material, quando ele estava aqui, por coincidência, ele decai. Ele decai no muon e no neutrino do muon.
O neutrino é dificilmente detetável. Alguém vai falar de detetor de neutrino, mas, em geral, numa experiência comum que a gente faz, o neutrino é perdido, você não vê. Então, o que eu vi é que entrou uma partícula carregada um π e saiu uma partícula carregada um muon. Por que não entrou um muon e isso aqui não era um muon, ele só foi defletido, como eles são defletidos pelas aquelas interações, pelas colisões, e saiu um muon? Quando eu observei meu muon aqui, no meu detetor, como é que eu sei que ele veio? Ele é fruto do decaimento de um π, ou ele era um muon que atravessou e foi simplesmente defletido no meu alvo por causa da massa? Na verdade, eu não sei. Na verdade, os decaimentos introduzem uma perturbação no meu experimento e eu vou ter que... eu não tenho um meio de saber o que aconteceu ali atrás. Eu não sei se entrou um muon e saiu um muon, se entrou um π e saiu um muon. Né? Então, os decaimentos são uma fonte de poluição que é uma fonte de poluição dos meus dados. E eu tenho que entender quais são os processos físicos factíveis, possíveis, qual é a probabilidade dele, para tentar entender e tirar alguma conclusão efetiva. Isso é importante para quem vai fazer experimentos, física experimentais, mas isso é importante para os teóricos também. Porque quando você vai ter um resultado que você quer comparar com alguma coisa, tem que lembrar que esse resultado não é limpo. Esse resultado é feito no detetor, esse detetor tem uma série de processos físicos ocorrendo e existe essa dificuldade. Então, por isso é importante a gente entender como é que a coisa se passa na interação da radiação com a matéria. Ok? Até o próximo.